Quero te convidar a abrir tua Bíblia no capítulo 3 do livro de Êxodo. No versículo de número 13. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem está procurando ainda, diga eu também vou. Nós não vamos meditar propriamente em cima desse texto, mas tem um versículo aqui que eu me lembrei, versículo 13. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu lembrei desse versículo, quando Moisés falou assim, Senhor, e quando perguntarem lá, como é o teu nome? Aqui nessa tradução diz, eu sou quem sou, em outra diz, eu sou o eu sou. Tem algumas traduções que dizem, eu sou o que tiver que ser. Mas o que eu acho maravilhoso aqui é ver que Deus se revelou para Moisés, atendendo um clamor do povo dele que estava lá no Egito sendo escravizado. E esse Deus tão grande, criador de todas as coisas, se apresenta para Moisés, ouve o povo dele e age grandemente em favor do seu povo. O nosso Deus é um Deus que age em nosso favor. Amém, irmãos? Ora, se nós olharmos aqui, o próprio Moisés pergunta, se perguntarem, Senhor, quem tu és, como é teu nome? Eu acho que aquilo ali estava sendo uma experiência muito louca para Moisés. Ouvir Deus, e nem o nome desse Deus ele sabia. Um Deus desconhecido de muitos. É o nosso Deus, amém? Hoje ele não é mais desconhecido nosso, e nem de muitos ele é mais desconhecido, porque é isso que nós vamos falar aqui. Esse Deus que se apresentou para Moisés, que ele diz, eu sou quem sou, hoje nós conhecemos ele e toda a humanidade tem o privilégio de conhecer ele também, porque ele veio e se revelou na pessoa de Jesus, amém? E é justamente isso que nós vamos estar meditando hoje, que Jesus, o Deus que age ao nosso favor. E antes de começarmos a mensagem, hoje pela manhã, quando eu deixei a Sueli ali para ela ir para casa, e vim com a Sara para o ensaio, eu percebi na nossa rua muitas pessoas. Pareciam vários executivos, mulheres sociais, homens sociais. Alguns que gostam de ir domingo de manhã na casa de alguns visitar. E eu olhei, eram muitos mesmo, acho que tinha uns 20 ali. E eu disse assim, o final da história que eles querem pregar é que Jesus não é Deus, mas que é um anjo. E o inimigo tem pressa dessa mensagem se espalhar, porque ele não quer que as pessoas venham a conhecer a Deus. Satanás não quer que as pessoas conheçam o Deus que age
em favor da humanidade. E a forma mais rápida de Satanás impedir que as pessoas conheçam a Deus é jogando essa mentira de que Jesus não é Deus. Mas nós que estamos aqui, cremos que Jesus, Ele é Deus, amém? Há umas 3 semanas atrás, eu e o Gustavo estávamos na praça e falávamos com um rapaz lá, que quando a gente começou a ouvir ele, disse, esse cara está estudando a Bíblia. Quando ele disse estudando a Bíblia, eu imaginei, é os que vão domingo de manhã que tá. Eles chamam estudar a Bíblia. E quando eu chamei para fazer uma oração, nós chamamos para fazer uma oração e fomos dizer, Jesus, ele disse, não, esse nome aí eu não digo. E ele revelou para nós que cria que Jesus não era Deus. Tem outro nome para aquele Jesus que veio. Mandou até um link para mim de umas mensagens que ele estava ouvindo, que eu não fiz nem questão de ouvir. Uma vez eu ouvi um pastor falando, um professor, ele disse, e que é verdade, para nós termos respaldo para mostrar que Jesus é Deus ou para falar da verdade, nós não precisamos estudar sobre a mentira. Diz que as pessoas que trabalham para reconhecer as cédulas falsas, elas não estudam as cédulas falsas. Elas estudam todos os dias detalhes das cédulas verdadeiras. Porque quando a falsa chegar, ela já vai identificar que não é a verdadeira. Então, aqui nós estudamos e vamos meditar nessa noite sobre Jesus, que é o Deus que age em nosso favor. E quando uma mensagem contrária chegar na nossa porta, domingo de manhã, dizendo até que é testemunha, e colocam lá um dos nomes de Deus, nós vamos estar blindados com a verdade. E eu te convido a igreja a não faltar aos estudos na quinta-feira, porque o conhecimento que eles têm de uma forma herética da palavra de Deus, o Gustavo, ele viu lá no dia, nós falando com o rapaz, eles podem fazer uma chamada lavagem cerebral em alguém e arrancar a semente. Aí você diz, isso não é possível. O Senhor contou a parábola do semeador que saiu para semear, que não é sobre ela que nós vamos meditar, mas o diabo está louco para roubar a semente que é a palavra de Deus que foi implantada nos nossos corações. Mas nós não vamos deixar. Assim como a irmã que pregou no domingo passado usou uma frase conhecida, nós não podemos impedir os passarinhos voarem aqui sobre a nossa cabeça. Agora fazer um ninho e fazer até cocô na nossa cabeça, aí você só deixa se você for muito lesadão. Eu acredito que aqui não tem lesadão, não. Tem filhos de Deus ligados com aquilo que Deus quer para nós, amém? E para começar, nós falamos desse Deus que é Jesus, que age em nosso favor. Eu queria compartilhar só alguns textos, eu sei que você já sabe, mas que revelam que Jesus, Ele é Deus. Aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 1. É só alguns textos para mostrar que Jesus, Ele é Deus. Quem crê o contrário, que o Senhor abra o teu entendimento nessa noite, mas eu acredito que aqui ninguém crê o contrário. Versículo 18 de Mateus, capítulo 1. Só para reforçar alguns versículos que Jesus é Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus,
pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de... Paulo, pode passar o próximo slide. Então aqui está falando que o menino que foi gerado no ventre de Maria, como nós sabemos, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 11. Mas antes de ler o versículo de número 11, nós lembramos aqui agora, eu me lembrei que quando Jesus foi levado pelo mesmo Espírito lá para o deserto para ser tentado pelo diabo, e uma das coisas que o diabo tentou a Jesus foi mostrando as riquezas desse mundo e disse assim: eu vou te dar tudo isso, se prostrado você me adorar. E a resposta do Senhor foi: está escrito. Está escrito o quê? Tem crente aqui? Está escrito o quê? Está escrito o quê, irmãos? Somente o Senhor teu Deus você vai adorar e prestar culto a Ele. Isso Jesus falou lá em resposta ao diabo. No versículo 11 do capítulo 2 de Mateus diz que entraram na casa, os visitantes do Oriente, foram visitar Jesus, o nascimento dele. Entraram na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele. E o que foi que eles fizeram? Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Se somente Deus pode receber adoração. E esse aqui, quando era menino, que o profeta tinha dito que vinha da virgem, esses homens se ajoelharam e adoraram ali a Jesus, amém? Jesus Cristo, Ele é Deus Todo-Poderoso. Quantos creem assim, digam amém. João capítulo de número 1. E um dos grandes detalhes é que eu estava citando para esse rapaz lá na praça, eu e o Gustavo, alguns textos de João. E ele disse assim: não, João não é um livro confiável. Não adianta me mostrar em João. E eu disse: então eu te mostro em todo o resto da Bíblia que Jesus é Deus. Porque onde você abrir um texto, tiver mencionado de Jesus, vai falar que Ele é Deus. Quantos creem assim? Digam amém. Nós só estamos aqui porque Jesus é Deus. João capítulo de número 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Você pode dizer assim: no começo. Diga bem forte: no começo. Jesus já existia. Diga: no começo. Jesus já existia. Se Ele já existia, irmão, sabe quem é Ele? É aquele lá de Apocalipse. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é antes de todas as coisas. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Nada do que existe sem que Jesus tivesse operado, porque Ele é antes do começo, Ele é antes de todas as coisas. Amém, amados? Marcos capítulo de número 2. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Versículo de número 5. Aqui está falando quando aqueles homens levaram um paralítico por cima da casa para Jesus curar ele.
No versículo 5 diz que Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus é Deus, amém, irmão? Se alguém trazer um doente aqui, a primeira coisa que nós vamos querer é orar para que aquele doente seja curado. Mas só que Jesus, que é Deus, vê completamente diferente de como nós podemos ver. Ele não ofereceu a cura física para aquele homem. Ele entregou logo para aquele homem o que só Deus poderia dar. E o que só ele via a necessidade daquele homem. E ele disse: meu filho, seus pecados estão perdoados. Tem alguém aqui que algum dia ouviu esse mesmo Jesus que falou para o paralítico? Um dia ele falou no meu coração também. Ele já falou também algum dia no teu coração dizendo: os teus pecados estão perdoados? Quem já ouviu essa voz dele? Depois que ele falou isso para nós, pela primeira vez, nunca mais precisou nós nos esforçarmos ou alguém querer dizer que Jesus não é Deus, ou nós não nos esforçamos para crer que Jesus é Deus, porque da forma que Ele falou dentro de nós, perdoando o nosso pecado, a forma que Ele nos convenceu pelo próprio Espírito que veio convencer da justiça do juízo, ninguém pode dizer para nós que Ele não é Deus, porque Ele falou e nós ouvimos algo que nenhum homem consegue falar e nenhuma palavra de homem penetra aonde essa palavra um dia penetrou quando disse: os teus pecados estão perdoados. Desde aquele dia, nunca mais nós fomos o mesmo. Essa é a maior prova que Jesus é Deus. É a obra que Ele fez nas nossas vidas. Quantos creem assim, diga amém. Alguns mestres da lei, no versículo 6, estavam sentados ali e começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Falou igual uma criança, né? Falou igual a Ana Laura. O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é uma blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Diga assim, isso aqui eles falaram certo. Diga assim, só Deus. Diga bem forte, só Deus tem poder para perdoar pecados. Irmãos, no versículo 8 diz que no mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando. Se Jesus soube o que ele estava pensando, então ele é o Deus do salmista que diz que o Senhor sonda e conhece o meu coração, a palavra nem vem na minha boca e tu já conhece, tu me formou no ventre da minha mãe, eu não tinha nem forma, tu já era comigo. Então esse Jesus aqui é o mesmo Deus do salmista. Quantos creem, diga amém? Porque ele viu o que os homens estavam pensando. E ele disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande, pega a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua cama e vá para casa. O Deus que tem toda a autoridade, amém, irmãos? No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Esse é o nosso Jesus. É o Deus que age em nosso favor. O último texto para provar, não é o último, é um dos que eu trouxe aqui, mas toda a Bíblia prova que Jesus é Deus. E agora esse é um checkmate. Passa aí, Paulo, para a gente dar na cara do cão. Hebreus capítulo 8, olha esse texto como é lindo, mas a respeito do Filho ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para... A respeito do Filho ele disse: o teu reino
Chamou o filho de quê, irmãos? De Deus. Alguns dizem, não, ele é só o filho de Deus, ele foi um homem que veio. Aqui está dizendo que o teu reino, ó Deus, a respeito de Jesus. Mas eu quero que você abra aí em Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. E nós vamos já entrar nessa aqui, Deus que age em nosso favor. Aqui nós já vemos Ele agindo, se revelando para nós através de Jesus, amém? Hebreus capítulo 1, versículo de número 6 diz, porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, Ele disse que todos os anjos de Deus façam o quê? Quando Deus enviou Jesus, Ele deu uma ordem aos anjos, dizendo que todos os anjos de Deus A respeito dos anjos, Deus disse, Deus faz com que seus anjos se tornem ventos, e seus servidores chamas de fogo. Então aqui uma coisa é anjo, outra coisa é filho. Mas a respeito do filho, Ele disse, o teu reino, ó Deus, vai durar para todos sempre. Amados, apóstolo Paulo diz algo grande, olha como esse Deus age em nosso favor. Diz que Ele nos tirou do império das trevas. O império das trevas é uma coisa horrível e é uma coisa que vai ter fim. Porque vai ter um dia que o Senhor vai pegar a morte e o inferno e vai lançar no lago de fogo o diabo, seus anjos, aqueles que serviam o diabo. Então vai se acabar ali, vai ficar preso em algo eterno. Mas para nós, a Bíblia diz, Paulo falou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Filho do seu amor é esse aqui que diz que o reino dele é eterno. Nós estávamos no império, nós íamos para a morte. E Ele nos tirou do lugar de morte, nos levou para o lugar de vida eterna, vida abundante de um reino que não terá fim. Quem creu nisso um dia, diga amém. Tu governarás o teu povo com justiça. Versículo 9, tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu. Aqui está falando, foi por isso que Deus, o teu Deus te escolheu. Jesus, aqui é falando de Jesus, Ele é Deus, te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que dos teus companheiros. Jesus foi ungido com o óleo de alegria. Jesus, a Bíblia diz aqui, o teu Deus te ungiu. O reino de Deus, o reino de Jesus, Ele é eterno. Amém, amado? Esse texto ele vem nos mostrar que Jesus é Deus. Se ficar interrogação na cabeça de alguém, mas por que Deus, o teu Deus? Aí você vai ter que vir nas quintas-feiras, porque um dia, quem sabe Deus vai falar lá e esclarecer sobre a Trindade para você. Mas aqui eu estou mostrando que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E é o Deus que age em nosso favor. Próximo slide aí, Paulo. Amados, lá no texto que nós lemos, Moisés disse assim, Senhor, e quando perguntarem, qual o seu nome? Eu sou o que sou. Se Jesus não vem, nós não saberíamos quem era Deus. Você tem que amar muito a Jesus, viu? Porque se Jesus não vem, nós não conheceríamos a Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Deus age em seu favor? Vou te perguntar de novo. Deus age em seu favor? Pois se Jesus não vem, nem Deus nós saberíamos quem era. E nem tampouco saberíamos que Jesus é Deus. Isso tem a ver com graça, amém, amados? E aqui diz no próximo que Jesus,
O Deus que se revelou aos homens. Lá para Moisés ele dizia: eu sou quem sou. Se me perguntarem, diga que eu vou ser conhecido eternamente como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se você for ver lá na antiga aliança, os nomes de Deus eram usados. Em algumas passagens fala do Deus mais que suficiente, do Deus poderoso, El Shaddai, fala de Jeová Jireh, fala daquele que é a paz, fala de Shalom. Existiam os nomes de Deus. Hoje, você nem precisa se preocupar com a quantidade desses nomes. Você não precisa ficar: Shalom, Deus da minha paz. Ou se tiver necessitado: oh, El Shaddai. Não, não, não. Você tem o nome do Deus na sua língua: Jesus. Todos os nomes redentivos de Deus estão em Jesus. Ele é a paz, Ele é a justiça, Ele é o conselheiro, Ele é o nosso provedor, Ele é o Deus que age em nosso favor. Jesus é o Deus que se revelou aos homens. Se nós formos ver lá em Isaías, não precisa você abrir, mas o texto lá fala do que nós vimos que se cumpriu. Disse que um menino nasceu. Eu acho legal essa tradução, porque diz assim, o profeta já diz assim: um menino nasceu. Porque aquilo que Deus fala pode passar até muitos anos ainda para nós vermos acontecer, mas em Deus já aconteceu. Aí diz: o menino nasceu, a virgem dará à luz, e o nome do menino será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Emanuel. Era Deus querendo se revelar aos homens e liberou essa promessa. João capítulo 1, versículo 14, sabe o que é que diz lá a respeito do verbo? Diz que o verbo se fez carne. Aquele que era antes de todas as coisas e que estava com Deus e que era Deus, que os homens não conheciam, Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus é o Deus que revelou aos homens. Marcos capítulo 2, lá onde nós lemos, no versículo 12, nessa tradução que eu li aqui, quando Jesus curou o paralítico, quando Jesus perdoou os pecados, os que estavam ao redor ficaram admirados e disseram assim: nunca vimos uma coisa dessa. O que é isso que nós estamos vendo? Que agir é esse? Nenhum homem faz isso, nunca vimos isso. Era o Deus Todo-Poderoso se revelando aos homens, cheio de graça, cheio de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Deus que se revelou aos homens. E aí eu coloquei esse nome aí de Deus que nós conhecemos, Emanuel, que é o Deus. Quantos conhecem esse Deus Emanuel? Diga amém. Se nós conhecemos Ele, é porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus já tinha dito para Satanás ali, representado por aquela serpente: olha, o ventre da mulher, do ventre da mulher, vai vir alguém que você vai até ferir o calcanhar dessa semente, porém ela vai esmagar a sua cabeça. Jesus já veio, Jesus já se revelou para nós como Deus Todo-Poderoso, amém? Mas muito em breve, o restante da profecia vai acontecer, porque o Deus Todo-Poderoso vai pegar Satanás e vai esmagar debaixo dos nossos pés. E alguém diz: a Bíblia está se contradizendo, porque disse que era Jesus que ia esmagar. Ei, lembra de uma coisa: eu e você hoje somos o corpo de Cristo.
e Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Nós não só conhecemos a Deus, mas hoje nós somos o corpo de Cristo. Para que um Deus que age mais do que isso? Nossas vestes eram como trapos da imundícia, e hoje vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode arrancar essa verdade do nosso coração? Ninguém, nem o cão arranca. Porque se ele vier tentar arrancar, nós vamos usar o que Jesus usou. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. É isso aqui, a nossa defesa de fé. É a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, eu me lembrei aqui de uma frase. Levanta a sua Bíblia aí e diga bem forte assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nós cremos no Deus que é revelado nessa palavra. Amém, irmãos? E aí nós vamos ler agora um pouco desse Deus agindo na vida de alguns. Deus esses dias tem falado comigo muito no livro de Marcos. Aí você pergunta, por que ele tem falado com você no livro de Marcos? Porque eu tenho lido o livro de Marcos. Se eu estivesse lendo o livro de João, Deus estaria falando muito comigo no livro de João. Eu não estou dizendo que é você ler o livro de Marcos. O que você lê da palavra vai lhe edificar. Próximo slide aí. Nós vamos ver Jesus agindo aqui na vida de Jairo. Quando você vê Jesus, não pensa só naquele homem. Eu trouxe os textos aqui só para nos trazer a memória que Jesus é Deus. Às vezes nós temos um ditado bobo, né? Dizer assim, agora é só Deus mesmo. Só que diz uma expressão como se fosse assim, meu Deus, é só Deus. Igual aquele cara que chegou até Jesus e disse, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus disse, eu posso, fique limpo. Não diga, é só Deus mesmo, como se, meu Deus do céu. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E nós temos reconhecido isso, amém, irmãos? Como foi lido o texto ontem, ali na casa da irmã Nayeli. Eu acredito que foi esse texto que dizia, grandes coisas, foi? Fez o Senhor por nós. Por isso estamos... Grandes coisas Jesus faz por nós. Por isso estamos alegres. Existe uma canção antiga que diz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não. Alguém pode olhar e nos olha assim, você tem uma paz, hein? Tá cheio de dinheiro. As pessoas dizem assim, quando nos vê cantando, já diz, esse aí não tá liso, não. E às vezes você pode estar com uma conta negativa, mas lá dentro é como diz a canção, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. E sabe o que é que acontece quando nós louvamos ao Senhor? O salmista disse que gritou ao Senhor na angústia dele, louvou ao Senhor, e ele foi e disse assim, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Quando nós nos dirigimos a Jesus, Ele nos ouve, amém? Essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, alcançaremos as nossas petições. Quantos creem nesse Deus Todo-Poderoso? Capítulo 5 do livro de Marcos. Jesus agindo na vida de Jairo, e ali eu coloquei de azul, e Jesus foi com ele. Isso é maravilhoso, irmão. Eu estou aqui, você está aqui, mas você não está só. Deus está com você, Jesus está com você. O salmista diz que se ele for ao mais alto céu, sabe quem é que vai estar lá? Quem?
E se ele descer ao mais profundo abismo, quem é que vai estar lá? Não existe lugar que Deus não possa chegar. Até Jesus, quando se fez pecado e desceu como pecado, foi lá para os mortos. O Espírito de Deus foi lá, desceu ao abismo para trazer de volta a Cristo. Jesus foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, crido no mundo, reconhecido na glória, amém? No capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Diga assim: é muito bom se encontrar com Deus. Alguém pode pensar assim: por que você quer ler tanta Bíblia? Por que você gosta de louvar tanto? Por que você vai na igreja na quinta? Por que você vai na igreja no domingo? É porque é bom se encontrar com Jesus. Ah, então você se encontra só na quinta e só no domingo? Não. Mas porque eu vou na quinta e no domingo, eu tenho mais prazer nos outros dias, há esclarecimento de como eu posso me achegar mais a Ele, porque é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Versículo 22 diz que um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus. Que coisa linda! Um homem, chefe da sinagoga. Rapaz, faz questão de dizer que o cara era chefe. Aqui não tem ser chefe contra mestre, bam, 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 bam. Quando vê a Deus, quando reconhece quem Jesus é, se joga aos pés dele. Tinha um homem chamado Saulo, instruído aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia. O cara tinha todo o script, um cara bam, bam, bam. Foi perseguidor da igreja. Quando Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão foi jogado ali aos pés daquele jovem chamado Saulo, um homem todo, sabe, pesado, eloquente, um poliglota. Mas quando ele estava indo para perseguir a igreja, ele se encontrou com Deus. Ficou cego e disse: quem é você? Disse: eu sou Jesus, Paulo, a quem você me persegue. O resto da história é que quando o homem foi orar por ele, se não me engano, Ananias, e o Espírito falou: Ananias, tu vai lá orar, porque ele vai saber agora o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo, meu Deus do céu, quando a gente vai ler as cartas, que ele esmurrava o corpo, que ele não tinha vida por preciosa, que ele diz: por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo, somos levados como uma ovelha para o matadouro. Esse Paulo, por que ele falou assim? Que transformação foi essa? Ele se lançou nos pés de Jesus, ele se lançou diante do Deus Todo-Poderoso, e ele disse: eu considero tudo como perca, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Pode ser chefe Jairo, pode ser quem for, pode ser qualquer autoridade constituída nessa nação, pode ser homem que tem bilhões, mesmo de uma forma ilícita, pode estar na cadeia agora. Se ele se lançar aos pés de Jesus, vai ter perdão para ele, vai ter punição pelos seus erros, mas se ele se lançar aos pés de Jesus, a partir dali, Jesus vai com ele. Porque eu e você também não éramos nada, mas Jesus provou o amor dele quando morreu por nós, quando éramos pecadores. Que maravilhoso foi a primeira vez que eu e você nos lançamos aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Quem já fez isso aqui, diga amém.
Então esse chefe, pedindo com muita insistência, disse: a minha filha está morrendo, venha comigo, põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E o que eu acho lindo é isso. E Jesus foi com ele. O homem se lançou e clamou. E Jesus respondeu ao clamor de Jairo, amém? Porque Ele é o Deus que quando clamamos, Ele responde. Quando clamamos, Ele responde. Eu não sei o que pode estar morrendo na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, em qualquer área. Abandone tudo aquilo que te dá força humana. Mesmo Jairo sendo chefe da sinagoga, ele se lançou e disse: Jesus, vamos lá em casa, que a minha filha está morrendo. Apresente a tua causa para Deus, porque também não vai ter como Ele agir na tua vida sem você apresentar para Ele. Agora, quando você apresentar para Jesus, se lançar aos pés de Jesus, assim como Jairo se lançou, prepare-se para ouvir de Deus dentro de você, por meio do Espírito, Ele dizer: eu sei que pensamento eu tenho sobre você. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Eu vou dar um fim diferente do que esse que as circunstâncias estão parecendo. Eu vou dar um fim que você deseja. Uma grande multidão foi junto e apertava de todos os lados. Mas Jesus foi com Jairo. Jesus vai comigo, Jesus vai com você. Ele age em nosso favor. Na verdade, irmãos, nós só estamos aqui porque desde o dia que nós aceitamos a esse Jesus, Ele tem caminhado ao nosso lado. O irmão Francisco, às vezes, ele tem uma expressão que ele diz assim: e eu nunca perdi uma batalha em Cristo. Mas é impossível mesmo perder. Porque se Deus se apresenta para nós e diz assim: tem de bom ânimo, porque eu já venci. O irmão Francisco não perdeu nenhuma. Eu vou ser sincero, eu já perdi umas. Mas é um Deus que caminha ao nosso lado, amém, irmãos? Jesus foi com ele. Versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, Jesus estava no caminho, né? Aí um empregado chegou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Quando você chamar Jesus para agir na tua causa, quando você chamar Jesus para agir na tua causa, pode se preparar. Vai começar a chegar notícias contrárias. Vai começar a chegar notícias contrárias para você desistir ou dizer: ah, Deus, acabou, não tem mais jeito. A notícia foi assim: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Olha aqui, amados. Jesus não se importou com a notícia. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Não tem uma notícia ruim que chegue até Ele e abale Ele. Jesus nem se importou com a notícia. Rapaz, você carregando esse fardo todo aí, irmão, é todo esse fardo e essas palavras contrárias, como é que você está de pé? Não é porque o que eu recebo eu passo para Jesus e Ele nem se importa. Ele diz que vai agir ao meu favor. Tem uma canção do Thales que dizia: todo dia a proposta vem, todo dia vem as tentações, irmão, todo dia vai vir a notícia ao contrário daquilo que se você se jogou aos pés de Jesus. Mas não escute os gritos que vêm de fora, por mensageiros, às vezes até do diabo, por às vezes até cristão. Pedro chegou para Jesus e disse: nós não vamos deixar isso acontecer contigo, Jesus. E Jesus, discernindo que aquilo não era, ele disse assim:
para trás de mim, Satanás. Não dê ouvidos àquilo que é contrário à fé que vem pela palavra de Deus. Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Irmãos, eu consigo ver, eu não consigo ver Jesus assim, ó, não, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Eu consigo ver Jesus dizendo assim: Jairo, tenha medo não, rapaz, tenha fé, bora. Não acabou de ver o que eu fiz com aquela mulher do fluxo de sangue, rapaz? Vamos lá para tua casa, não estou dizendo, vamos lá. Jesus deixou que fosse aí, mas Jesus não se importou, deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Você quer que Deus haja em seu favor? Amém? Você quer que Jesus haja em teu favor? Amém? Pois quando ele chegar na tua casa, ele vai começar a ver, ou na situação, de cara, ele vai ver logo o que está bagunçado, ele vê logo. O que está trazendo confusão, ele vê logo. E eu acho que ele fala dentro de nós assim: você vai querer mesmo que eu entre nessa casa aí? Você quer mesmo que eu entre nessa causa? Você quer mesmo que eu resolva isso? Porque a minha maneira de resolver não é como as autoridades brasileiras, não. Eu tenho uma maneira diferente de resolver. Ele é a verdade, amém, irmãos? Não tenha medo de entregar a tua causa, seja ela como estiver. Não tenha medo. Ai, mas se Jesus entrar, for revelado isso, eu vou perder a minha honra. E que troço é honra comparado à vida eterna? Uma coisa que você não pode perder é a fé, que tem que guardar até o fim, para que ninguém roube a tua coroa. Quando entraram na casa, estava aquela bagunça, então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? Jesus falando: a menina não morreu, ela está dormindo. Irmãos, isso é lindo. Jesus chega e diz: a menina não morreu, está dormindo. Você apresenta uma causa para Deus, Deus fala ao teu coração e diz assim: não, isso não está morto, tem jeito. Não, esse rapaz, essa moça eu vou restaurar. Aí você abre a sua boca e diz para os outros: não é o fim, Deus vai levantar. Aí tem coisas que Deus fala no nosso coração que quando nós nos expressamos, sabe o que é que vai acontecer? Vão rir de você, vão mangar de você. Fizeram isso com Jesus, aí a gente quer ficar irritado. Se com Deus fizeram isso, então começaram a caçoar dele. Está na Bíblia mesmo? Não está assim na de vocês? Começaram a caçoar dele. E o que foi que Jesus fez? Mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos, o pai da menina entrou no quarto, pegou na mão dela e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Esse é o Jesus que age em nosso favor. Quando alguém disser que não tem jeito, irmão, muitas coisas na minha vida, na tua vida, circunstância, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Não estou falando nem da salvação. Eu não sei como está a tua vida hoje. Ninguém sabe, às vezes nem você mesmo sabe. Mas o Espírito Santo pode mostrar como está. E quando Ele mostrar, ou se você souber como está, não dê ouvido aos que caçoam, que riem daquilo que sai da boca de Deus ao teu respeito. Porque Ele tem poder para ressuscitar os mortos. E tem vários casos que as pessoas... Rapaz, Deus chegou para Abraão e dizia assim: a tua mulher, Abraão, vai ter um menino. E a Sara riu. Você pode caçoar, você pode rir do jeito que quiser. Se Deus falou o que vai fazer,
Ele é o Deus que faz. Mas como vai fazer se não tem mais? Ele chama a existência. Como você sabe que Deus faz isso? Porque está aqui Deus, Jesus veio revelar quem era Deus para nós. Se Deus não vem assim em Jesus, nós estávamos perdidos, nem conhecia Ele. Talvez a gente estivesse seguindo Baal, aqueles bichos doidos, aqueles demônios. Mas glória a Deus que a graça nos alcançou. Quantos foram alcançados pela graça de Deus aqui? Próximo slide, vamos já terminar. Jesus alimenta uma multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus revela para nós que o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Amém, irmão? É o Deus que multiplica. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. Você tem o direito de duvidar, mas você duvida porque quer. Eu não vou nem dizer com que animal se assemelha, é comparado quem duvida. Vou dizer o que a Bíblia diz, que é incrédulo. É como a onda do mar jogada de um lado para o outro. No capítulo 6 de Marcos, versículo 30, os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. O Espírito Santo agia na vida daqueles homens, agia na vida de Deus, amém, irmãos? Agia na vida de Jesus. Se o Espírito Santo começar a agir na nossa vida, nós vamos ter que revezar, porque não vai ter tempo nem para comer. As pessoas nos procurando para ter uma palavra, as pessoas nos procurando para Deus operar um milagre, para Deus manifestar a cura, pessoas querendo ser salvas, e nós sentando para ensinar elas. Nós vamos ter tempo nem para comer. Claro que nós vamos comer. Eu estou usando aqui uma frase, uma comparação, quando Jesus ficou lá naquele poço de Jacó com aquela mulher, os discípulos foram comprar comidas, quando voltaram a oferecer para Jesus, ele disse, não, eu já comi, já estou cheio, eu estava fazendo aqui algo que nenhum homem pode fazer. A mulher chamou ele de profeta, porque não teve uma revelação maior, mas ele disse quem ele era. Eu vou colocar uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna, só quem pode dar vida é Deus. Era Deus falando com aquela mulher ali. Havia ali tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo para comer, então Jesus disse, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas o viram sair e o reconheceram. Aí não teve jeito, né? De todos os povoados chegavam lá. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Que o nosso desejo por Deus seja igual desse povo aqui. Amém, irmãos? Embora procurasse a Jesus pelo pão que ele multiplicava, pela cura que ele fazia, mas nós não procuramos a ele, não é por isso. Nós temos que procurar porque já o conhecemos, como o salmista diz, como suspira a costa pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, que nós tenhamos mais pressa do que esse povo aqui para chegar até Deus. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão, teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e foi comer. E foi se alimentar. Diz assim, irmão? E começou a ensinar muitas coisas. E ele foi logo no que as pessoas precisavam. Isso é Deus, amados. E começou a ensinar. Pode chegar perto de Deus que Ele vai começar a te ensinar coisas grandes e firmes que você nem sabe. Todo dia. Eu quero tanto que Deus me ensine, eu quero tanto ouvir de Deus. Quem quer isso, diga amém.
Pois que o seu amém seja que você esteja lendo a Bíblia, ou pelo menos aquele devocional que cada um de nós recebemos, porque não tem outra forma de ouvir Deus. Tem que ser pela palavra de Deus. Não, mas eu gosto de botar no YouTube, eu gosto de ouvir quando estão pregando na igreja. Ei, não seja assim. Ouça Deus no seu secreto, para quando alguém estiver pregando, você só pode reter aquilo que é bom. Tem que examinar e reter só o que é bom. Amém? Versículo 37, nós precisamos avançar. Estava ficando tarde, né? Não, 35. De tardinho os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, esse lugar é deserto, mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios povoados de perto e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Ei, irmãos, quando os discípulos viram que estava tarde, era muita gente, disse: Senhor, bora mandar esse pessoal embora. Tem comida para eles não, eles têm que ir atrás. É assim que nós chegamos muitas vezes: Deus, isso não tem jeito, isso aqui tem que passar. Senhor, e essa causa aí? Jesus chegou e disse assim: deem vocês mesmos comida para eles. Deus vai mandar você fazer muitas vezes o que você não pode. E Deus vai mandar muitas vezes você dar o que você não tem. Os discípulos disseram: para nós comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Aquilo que Deus colocar no teu coração e mandar fazer, Ele não está perguntando quanto é, não, que você precisa. Ele não está perguntando quais são as barreiras. Quando Ele manda, Ele está dando uma ordem, é meio que digo: faça, eu vou agir nesse negócio. É Ele que age ao nosso favor. Esse é Jesus, o nosso Deus. Você quer dizer para Jesus o que não tem. Jesus não quer saber o que você não tem. Ele quer saber da ordem que deu e Ele quer saber assim: o que é que você tem aí? Traz para cá o que você tem. Se você não tiver nada, diga para Ele também: sou eu, não tenho nada. Mas se você tiver só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, diga o que é. Jesus perguntou: quantos pães você tem? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou o povo sentar em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, depois partiu os pães, entregou ao discípulo para que distribuísse ao povo, também dividiu 2 peixes, todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Quando Deus agir na nossa vida, o que não era nada vai se multiplicar e ainda vai sobrar, porque Ele é o Deus mais que abundante. Ele é o Deus que o salmista disse que elevava o cálice para Ele e Ele transbordava o cálice. Ele transbordava. Agora nós vamos encerrar, amados. Desse que diz que Jesus andava sobre as águas, versículo 45, vamos encerrar. Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto Ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. O barco, irmão, estava no meio do lago e Jesus estava na terra. Não importa a distância que você esteja ou que você já chegou, Deus está te vendo. Quantos creem nisso? Às vezes você pensa que a situação Deus não está vendo, é? Parece que Ele te deixou sozinho. Se parecer que Ele te deixou sozinho, saiba, Ele está te observando. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Diga assim: o meu Deus, Ele consegue ver quando eu estou remando com dificuldade. Porque o vento soprava contra Ele.
Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Ia passar diante dele. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento acalmou. Sabe qual é a maior forma que Deus age a nosso favor? Se Ele está dentro do nosso barco, não se preocupa nem em pedir muito não, porque Ele já está agindo. Se Ele está dentro do barco, é a certeza que dá até para dormir em meio à tempestade. Se a tempestade não acalmar, pode dormir como Jesus dormiu. Se Ele estiver dentro do barco, nós não iremos naufragar, porque Ele vai agir ao nosso favor. E coisa boa é que mesmo em meio à tempestade, quando vier pensando que vai afundar, aí aquela fé vem em você, Senhor, eu tenho que olhar para Ti. Aí quando você olha, vê os olhos de Deus voltados para você. E quando você vê que Deus, mesmo em meio à tempestade, está olhando para você, você diz assim: esse negócio está forte aqui, mas Ele está olhando. Se Ele está olhando, Ele vai agir. Parece estar demorando, porque não é no meu tempo. Parece estar demorando, já é de madrugada. Não importa, se precisar, ele vai passar desse barco e Ele vai chegar a tempo. Ele é o Deus da plenitude do tempo. Não se atrasa nem se adianta. Ele está nos observando. Quantos creem que Jesus é esse Deus que age em nosso favor? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.